Esther 4, 13, 17. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevado a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Pai, essa é a tua palavra que ora fora lida nesta noite. A minha oração com a tua igreja é que tu fales conosco por meio dela aos nossos corações. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa é uma palavra muito interessante para nós nesta noite, exatamente porque nós estamos vivendo em um tempo muito ímpar da história moderna ou pós-moderna, onde nós estamos de fato vendo acontecer nos nossos dias aquilo que a Bíblia nos alertava que aconteceria em Mateus capítulo 24, se não me engano, de que nós ouviríamos guerras e rumores de guerra. E isso não é diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Para além destas coisas, nós também estamos vivenciando catástrofe, tanto na ordem humana, digamos assim, e também na natureza, né? Os ciclos da natureza estão de alguma forma desordenados, e as coisas estão acontecendo de uma maneira muito esquisita. Haja visto o que acontecera no Rio de Janeiro, aquela tempestade que ali aconteceu e que foi devastando, destruindo muitas casas e muitas pessoas morreram. Então muitas coisas estão acontecendo e a minha oração como igreja do Senhor, como poderia ousar dizer, como ministro do Evangelho de Deus, é que nós estejamos sensíveis, irmãos, sejamos sensíveis e atentos a ouvir a voz de Deus, para que nós não sejamos pegados de surpresas. Então, nós acreditamos que esse é um tempo diferente e nós precisamos estar atentos a todas essas coisas, amém? Uma das coisas que nós costumamos ouvir também, de alguma forma, é que Deus está no controle. A gente costuma falar muito isso como força de expressão, fala, irmão, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas o que significa dizer que Deus está no controle? O que significa quando a gente vê alguns acontecimentos desses e a gente fala, Deus está no controle de todas as coisas? E eu confesso para os irmãos que a gente não tem como mensurar, não tem como medir, não tem como explicar a fundo o que significa Deus estar no controle. Mas nós podemos, por meio da Bíblia Sagrada, perceber algumas ações, alguns acontecimentos que possam nos valer para que nós tenhamos a compreensão e o entendimento de que Deus está no controle. Ora, essa história de Esther, veja essa história de Esther, que nós acabamos de ler ainda há pouco,
E os irmãos vão perceber uma coisa muito interessante, é que no livro de Esther não tem a palavra Deus, não existe registrado no livro de Esther o nome de Deus, o nome de Javé, o nome do Senhor nosso Deus. Esse é um dado muito interessante. Essa é a primeira coisa que nos toca no livro de Esther. A segunda coisa que nos desperta atenção no livro de Esther é que esse evento e essa história, ela está acontecendo fora da região de Israel, fora de Jerusalém, da cidade de Davi, da cidade onde Deus havia escolhido para colocar o povo de Israel e por meio deles revelar a sua glória e revelar o seu nome e a partir daí expandir a manifestação de Deus para outros povos. Essa história está acontecendo exatamente naquela região onde o próprio Nabucodonosor, por meio da Babilônia, vai invadir Israel por permissão de Deus, e aí depois a própria Babilônia cai e vem o reino persa, e agora quem está no comando desse reino é o rei Assuero. O que desperta atenção nisso, presbítero Tiago? É porque nesse momento que ocorre a história de Esther, pastor Celso, Deus já tinha dado ordem por meio de Ciro para que os judeus voltassem para Israel, para que eles retornassem à terra de adoração. Então já tinha ido vários grupos de volta para Jerusalém em Israel, tanto liderado por Esdras e tanto liderado depois por Neemias, o construtor, o reparador de brechas. Então eles voltam para reconstruir porque Jerusalém estava destruído. Então um grupo grande dos judeus já tinham marchado de volta para Israel. Só que, pastor, ainda havia um grupo remanescente, ainda havia um grupo de judeus lá na região do reinado persa, na região ali que era a antiga Babilônia. Então a história de Esther, ela acontece exatamente quando uma boa parte dos judeus retornam para Jerusalém. Isso nos traz um entendimento, irmãos e irmãs, de que o Deus que havia os escolhido como povo seu, independente da quantidade de pessoas que estava na diáspora, ou seja, fora de Jerusalém, mantinha a sua promessa de onde quer que eles estivessem, as mãos do Senhor estaria sobre eles. O grupo era reduzido, mas ainda havia um grupo de judeus lá. Mas ainda que houvesse um grupo pequeno, Deus não se esquecera deles e Deus ainda tinha muito para fazer, como ele fez na história de Esther. Essa é a segunda curiosidade interessante. Mas voltemos para a primeira curiosidade, que é em relação a não ter o nome de Deus escrito no livro de Esther. Alguns historiadores, alguns teólogos vão trazer algumas explicações, talvez, porque o livro de Esther não contém o nome de Deus, mas a nossa atenção aqui não é descobrir por que o escritor do livro de Esther não colocou o nome de Deus, mas é entender que, embora não haja escrito o nome de Deus na história, ou sequer alguns deles tenham feito menção do nome de Deus, Deus está presente do capítulo 1 até o capítulo 10 da história de Esther. E sabe, irmãos e irmãs, às vezes acontece exatamente com a gente, a mesma coisa do que eu estou narrando para vocês aqui. Às vezes a gente não vê Deus falar conosco, às vezes a gente não vê a operação de Deus nas nossas vidas de uma maneira nítida, a qual nós podemos testificar que é Deus que está fazendo, mas permita-lhes dizer que assim como não há o nome dele escrito no livro de Esther, ele não se ausentou da história. Ele não se ausentou, tampouco se esqueceu de você. A palavra dele vai nos dizer que pode ser que a mãe venha se esquecer do teu filho, mas o Senhor não se esquece de nós, porque ele nos ama, ele sonhou com a gente, ele nos planejara muito antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Então pode ser que o céu esteja de bronze,
Pode ser que Deus esteja em silêncio, pode ser que você não esteja vendo a manifestação de Deus. Isso não significa que Ele se ausentou, pelo contrário. Muitas vezes, quando Deus está em silêncio, como diz a canção, é porque Ele está trabalhando. E muitas vezes nós vamos ouvir a voz de direção de Deus nos dizendo para nos calarmos e deixar Deus agir e deixar Deus fazer, porque muitas vezes, quando queremos fazer com a força dos nossos próprios braços, com a nossa inteligência, às vezes a gente atrapalha Deus de trabalhar. E a palavra de Deus já diretamente para nós nesta noite é dizer: ainda que eu esteja calado, ainda que você não veja a manifestação, aleluia, das minhas mãos na tua vida, eu não esqueci de você. A promessa só está sendo gerada no tempo, e muitas vezes o meu silêncio é só, aleluia, para testar a tua fé, e muitas vezes o meu silêncio é só para provocar o meu milagre na tua vida, porque há coisas que o Deus permite que aconteçam nas nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. E se você puder, aplauda o Senhor por isso. Então veja, não há registro do nome de Deus. Esse grupo já era para ter voltado para Jerusalém, pastor, mas não voltou. Mas Deus, embora o nome dele não esteja escrito, ele está presente na história. Ele está por trás das letras, e todos os acontecimentos do livro de Esther têm a ver com a manifestação e o operar de Deus. Essa história nos traz, irmãos e irmãs, um exemplo claro da providência de Deus na vida do homem, pastor. Porque em todo momento, em todo tempo, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, nós vamos ver a providência de Deus na história de Esther. Mas antes que nós possamos adentrar alguns eventos da história de Esther, é interessante que nós saibamos o que significa a providência de Deus. Segundo a teologia sistemática, a providência de Deus, ela significa que Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas. Escute isso: Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas, de maneira que Ele, o Senhor Deus, as preserva. 2, Ele dirige todas as coisas. E 3, Ele governa todas as coisas. A providência de Deus me diz que é de Deus que vem a decisão, e é Deus que governa todos os eventos que acontecem nos dias de hoje, irmãos e irmãs. Não temais. Agora, isso não significa que nós devamos ficar na inércia. Nós devemos orar, porque nós não sabemos quais são os planos de Deus. A Bíblia diz: quem é que pode perguntar: o que fazes, Senhor? Pode perguntar a Ele com o que Ele faz e com o que Ele está fazendo. A Bíblia diz que nós não temos condição de fazer isso. Mas embora nós não saibamos o que Deus está fazendo nos dias de hoje, como Ele trabalha, nós precisamos, como igreja, orar. Nós precisamos, como igreja, nos colocar na brecha, na posição. Da mesma maneira que Esther se colocou. Da mesma maneira que Esther e todos os judeus que estavam ali na região do Império Persa se colocaram, proclamaram um jejum, para que Deus os livrasse daquela sentença de morte, para que Deus os tirasse, irmãos e irmãs, daquele decreto que Amã tinha feito contra os judeus daquela região. Nós precisamos entender que quando nós temos a fé de que Deus está no controle de todas as coisas, pode cair o mundo, pode cair tempestade, pode colocar tanque de guerra na rua, pode jogar em bomba, seja lá onde for, Deus vai nos guardar. Mas, presbítero Tiago, tem gente lá morrendo. Deus vai guardar para o dia da salvação. Porque ainda que o homem mate a carne, ele não pode matar aquilo que está dentro de nós. E eu e você precisamos estar atento com essas coisas.
para que nós não sejamos levados por aquilo que o inimigo quer nos levar, pela preocupação extremadas a tal ponto que a gente não ore mais, que a gente não jejue mais, que a gente não lê a Bíblia mais, que a gente não se consagre mais, que a gente não confie mais no Senhor. É isso que ele quer nos provocar: temor, crises de ansiedade, de pavor, de preocupação, que vai ser amanhã, e o preço que vai subir, da comida que vai subir. Não, irmãos e irmãs, embora nós devemos, é legítimo estarmos preocupados, mas nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas, para que nós não sejamos pegados como aquelas virgens que não levaram o azeite da lamparina. Acho que levaram, embora estivesse dormindo, quando ouviu a voz do noivo, elas se apresentaram ao noivo e elas tinham azeite na lamparina. Azeite representa o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. O que Deus está nos dizendo é que eu e você não podemos de forma alguma perder a comunhão com Ele. O que Deus está nos dizendo é que eu e você precisamos ficarmos atentos para que o inimigo não nos roube a nossa esperança, e a nossa esperança é a volta de Jesus. A Bíblia diz que o rei Assuero tinha dado uma festa de mais de 180 dias, e no determinado dia ele manda se apresentar a sua esposa Vasti, a rainha Vasti. Não sabemos como, mas Vasti rejeita se apresentar diante do rei Assuero. O texto diz que o rei Assuero fica muito enfurecido e, a partir dos conselhos dos seus amigos, dos seus conselheiros, destitui Vasti e dá um decreto para que fosse eleita uma nova rainha no lugar de Vasti e Vasti fosse destituída. E aí o decreto passa pela mais de 120 províncias. Agora vejam vocês, 120 províncias é muita gente. Muitas mulheres formosas e bonitas, irmã Sônia. Que havia muitas mulheres e muitos homens, muita gente. Imagine, 120. O Brasil tem mais de 20 estados. Agora, imagine vocês, 120 províncias. Agora, pense quantas e quantas e quantas mulheres formosas que há no Brasil. E quantas mulheres formosas havia no reinado persa do rei Assuero. Mas Mordecai, que era primo de Esté, estava cuidando de Esté porque os seus pais haviam morrido. E ele cuidava de Esté com muito carinho e com muito amor. O texto diz que Esté era muito bela, então ele leva Esté até o palácio do rei Assuero e coloca na mão dos eunucos responsáveis para cuidar das rainhas, e sou o destaque lá dentro da casa ao rei Assuero. A beleza de Esté, irmãos e irmãs, conquistou de uma tal maneira o rei Assuero que ele não quis nem conhecer mais nenhuma outra, pastor. Naquele ato ele coloca Esté como rainha no lugar de Vasti. Agora, irmãos e irmãs, não era a beleza de Esté, tantas mulheres bonitas que havia naquele lugar, formosas, não era a beleza de Esté. O que havia em Esté era algo diferente. O que havia em Esté, irmão Paulo, era a marca de alguém que pertencia a um Deus diferente. Sueli, o que havia em Esté era um brilho que refletia na sua beleza. A Bíblia diz que quando Moisés desceu o monte, o seu rosto brilhava, as pessoas não conseguiam nem enxergar tamanho brilho que havia no rosto de Moisés, porque a glória de Deus estava sobre o seu rosto, e era a glória de Deus que estava sobre a vida de Esté. E a Bíblia diz que ela então é instituída como rainha. Só que, paralelo a essa história, a Bíblia diz também que Amã, ele é constituído como um dos principais homens do rei Assuero. E para quem não sabe, Amã, pastor, era da linhagem dos amalequitas. O que significa isso, presbítero Tiago?
Significa que em Êxodo 17:16, a Bíblia diz que haveria guerra constantemente entre o povo de Israel e os amalequitas. Então nós não sabemos como, mas Amã tinha uma raiva dos judeus. E essa raiva, ela tornou mais evidente quando ele via Mordecai na porta do rei Assuero, e Mordecai não se ajoelhava para Amã. De tal maneira que Amã então dá um dito, um decreto, por meio daquilo que ele conseguiu impelir o rei para fazer, para que todos os judeus que estavam na cidade de Suzã, no reinado persa, fossem mortos. E ele lançou sorte. O texto bíblico diz que ele lançou por sorte. É como se jogasse cara ou coroa. Se der cara, é isso. Se der coroa, é aquilo outro. Lançou sorte. E o texto bíblico diz que, depois de alguns dias lançando sorte, ele então determina pela assinatura do anel do rei o dia que os judeus deveriam morrer. Quando, eu estou resumindo, quando Mordecai sabe do decreto contra os judeus, Mordecai então veste panos de saco, joga cinza sobre a tua cabeça, que era uma atitude de humilhação, uma atitude de tristeza profunda, de desespero, e ele vai se apresentar na porta do rei Assuero, do palácio do rei Assuero. Quando Esther está sabendo o que está acontecendo lá com Mordecai, manda aqueles que a serviam saber por quê Mordecai estava naquela situação. E diz-nos o texto que Mordecai manda dizer aquilo que estava acontecendo, que Amã tinha dado um decreto para que os judeus viessem a morrer. E aí depois, quando a concubina volta pela segunda vez, Mordecai diz: olha, se apresenta ao rei, para que o rei possa então cancelar esse decreto. Só que Esther estava com um problema muito sério, porque a rainha não podia se apresentar ao rei sem ser convidada. Se ela fizesse isso, ela era passível de pena de morte. Aí ela diz para Mordecai: Mordecai, tem mais de 30 dias que Assuero não manda me chamar. Se eu for lá, eu vou morrer, porque é contra a lei. Eu só posso apresentar diante dele se ele me convidar para estar na presença dele. Aí o que acontece? Então tá bom. Aí Mordecai diz aquilo que nós lemos na abertura do culto. Quem sabe para essa envergadura ela estivesse naquela posição. Ela diz: então vamos fazer um negócio. Vocês vão, proclamam, chamam os judeus, se ajunte os judeus, todo mundo aí, e proclamem o jejum. E vocês orem, e vocês jejuem, porque eu vou me apresentar ao rei. Se eu morrer, morri. Pelo menos eu tentei. Aí depois do dia que eles fizeram o jejum, ela se apresenta ao rei Assuero. Quando ela se apresenta ao rei Assuero, irmãos e irmãs, o rei levanta o cetro. Se ele levantou o cetro, significa que ela não iria morrer. Então ela se apresenta ao rei. Quando ela se apresenta ao rei e o rei não dá sentença de morte para a rainha Esther, a Esther já estava ali no ato de providência de Deus, porque ela já estava debaixo de oração, encoberta de oração. E aí ela, em vez de falar o que aconteceu, não, ela agiu de estratégia. O que ela fez? Convidou o rei e Amã para um jantar. E no segundo jantar, então, ela revela o que estava acontecendo para o rei Assuero. O rei Assuero ficou furioso, porque até então, irmãos e irmãs, ninguém no palácio do rei Assuero sabia que Esther era judia. Ninguém sabia. E aí, quando ela revela, Amã toma um susto, porque nem ele sabia que ela era judia. E aí ele começa, então, pedir pela sua vida, porque o rei tinha ficado furioso. O que ocorre na história, avançando a história, é de que, depois disso, Amã é enforcado na forca que ele tinha planejado para Mordecai. E aí o rei Assuero falou para Esther: Esther, olha, eu não posso cancelar aquilo que
Amã fez eu assinar, porque senão a minha palavra vai ficar sem crédito diante dos persas. Aí vamos fazer o seguinte: eu não posso cancelar o decreto de morte, mas nós podemos fazer um novo decreto. Qual é o novo decreto? Para que todos os governadores das províncias possam providenciar armas para que vocês, no dia que Amã decretou para que vocês possam vir a morrer, vocês tenham armas para lutar. Dito e feito, chegou o dia. O texto bíblico diz que os judeus se armaram para lutar contra aqueles que queriam matar pelo decreto de Amã, e o texto diz que eles venceram a luta e a batalha, e os inimigos que se levantaram contra os judeus na cidadela de Suzã, todos foram mortos, inclusive Amã e os seus 10 filhos. Agora vejam bem o que a história vai dizer. A história vai dizer que foi o dia que Amã decretou para a morte dos judeus. Os judeus pegaram aquele dia e transformou aquele dia chamado de Purim. Transformou o decreto de morte em festa. Só que sabe o que é interessante, irmãos e irmãs? É que embora Amã lançasse sorte a Bíblia diz que ou seja, ainda que o homem lança sorte, o resultado vem de Deus que fez os céus e a terra. Isso significa que embora o homem ele se atente contra a tua e a minha vida, ele não toca em você sem antes que a autorização venha. Aí eles transformaram, inclusive pastor Celso, alguns estudiosos vão dizer que a festa que estava acontecendo lá naquele homem do tanque de Betesda, porque a Bíblia diz que havia uma festa em Jerusalém e Jesus estava direcionando para Jerusalém. Alguns estudiosos vão dizer que aquela festa era a festa de Purim. E falar em festa de Purim significa falar de um Deus que transforma maldição em bênção, de um Deus que muda o decreto de morte em decreto de vida. Pode passar o que for, irmãos e irmãs. Pode ser, e eu volto a repetir a máxima que eu estava dizendo no meio da pregação, pode ser que os homens lancem tanques de guerra na rua, pode ser que as nações possam se guerrear, mas eu quero te dizer uma coisa, que aquele que é selado e guardado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, o Senhor vai guardar nesses dias. Ele vai transformar o decreto de morte em decreto de vida. Ele vai transformar em festa de Purim. Eu não sei o que você está vivendo, e aqui eu já encaminho para o encerramento. Eu não sei, talvez aquilo que você possa viver, você pode dizer: presbítero Tiago, eu estou muito bem. Mas talvez você enfrente algumas dificuldades na vida. Eu não sei o que você está passando hoje, mas Deus me permite dizer, debaixo da unção e do Espírito Santo, que Ele vai transformar o seu em Purim.